Como você pode construir esse tipo de gráfico aqui no Excel é o que você vai ver nessa aula. É bastante simples de fazer isso e você vai aprender isso comigo. Então vamos lá. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucas Vieira. Já se inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá certo? O que a gente vai aprender no vídeo de hoje? Olha só, como que a gente pode criar esse tipo de gráfico aqui que eu estou chamando de barra de progresso, né, para você colocar aí nos seus reportes de evolução de projeto ou de evolução de atividades. É muito simples fazer isso no Excel, pode parecer um pouco complexo, mas é bastante simples. Então vamos lá, o que você vai precisar para construir um tipo de gráfico como esse? Você vai precisar primeiro de duas informações, ok? Do seu resultado, que aí você já pode ter alguma tabela dinâmica que esteja calculando ali qual é o percentual da evolução daquele projeto, pode ser por atividade, pode ser uma contagem de atividades dividido pelo total já concluído, né? E assim por diante. Então você vai ter que ter algum resultado, de onde você vai tirar esse resultado, aí é contigo, tá bom? Aqui eu estou deixando um número aleatório, está indo de 0 a 100%, só para a gente ver ali o gráfico se mexendo, tá bom? E aí a gente vai utilizar uma outra série aqui nesse gráfico, que eu estou chamando aqui de barra inteira, que é o valor total dela de 100%, que vai fazer essa parte aqui da barra mais cinza, como se ela não tivesse preenchida, tá bom? O tipo de gráfico que eu estou utilizando aqui é um gráfico de barras sobreposto, né? Então é um gráfico agrupado de barras agrupadas, só que a gente vai sobrepor as séries. Então olha só, como é que a gente vai construir? Vamos lá. Vou colocar as informações do lado aqui, ó, resultado e a barra inteira, tá certo? Essa barra inteira aqui eu vou colocar 100%. E o resultado, como eu falei, vai vir aí da sua tabela dinâmica, dos seus cálculos. Aqui, para efeitos de exemplo, eu vou utilizar a função aleatório. Toda vez que a gente calcula, né, algo nessa planilha, essa função aleatório dá um número de 0 a 100%. Então, toda vez que eu aperto F9 aqui no teclado, ele está calculando um número novo. Esse número aí para você já deve ter de alguma conta. Vou deixar aqui no estilo de porcentagem só para a gente ver. Então, aqui nesse exemplo aqui eu tenho 60% e eu quero montar essa barra ali de 60%. Como que a gente vai fazer? Vou selecionar essas duas informações que eu tenho, o resultado e a barra inteira. Vamos lá em inserir gráfico de colunas agrupadas, que é de barras agrupadas, perdão, é a primeira opção aqui, tá certo? Vou clicar nele e o Excel vai trazer para a gente já o padrão ali que ele traz, né? Como todo o gráfico ali, ele já trouxe no formato padrão. Então a gente tem aqui a barra inteira e o resultado. Toda vez que eu aperto F9, o resultado ali está sendo alterado por causa da minha função aleatória, tá certo? Então até agora é simples, aqui a gente só inseriu o gráfico. Como que eu monto essa estrutura aqui de layout, né, que eu tenho aqui 5 divisões de setinhas? Aqui eu estou utilizando o próprio recurso do Excel, que se chama Smart Chart. Então a gente vai lá na guia em inserir e vai em Smart Chart. Aqui você tem várias opções de modelos para você incluir aí lista, processo, ciclo, hierarquia. Você tem vários tipos de Smart Chart para colocar. O que eu peguei ali é um Smart Chart de processo e é essa opção aqui, ó, que se chama processo fechado em divisas. Clica aqui e dá um OK. Ele vai criar para você essa janelinha aqui de Smart Chart e aí ele vai te pedir para colocar um texto. Então, como que funciona aqui, né? Parte 1, parte 2, você pode dar um Enter, né? E vai inserindo mais partes. Só que para o meu exemplo aqui, eu não quero o texto, eu só quero a setinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar isso daqui e eu vou deixar só um espaço em branco literalmente. Eu vou dar um espaço e dar um Enter. Espaço e dar um Enter, espaço e dar um Enter. E eu vou fazer isso 5 vezes para eu ter 5 divisões aqui. Poderia fazer mais? Poderia fazer mais. Você que vai escolher o seu layout aí. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. É isso que eu quero, tá bom? Então é dessa forma que eu estou buscando esse layout aqui de processinho. A única diferença é que eu formatei cada uma dessas caixinhas. Então o que a gente vai precisar fazer? Precisar ter as minhas setinhas aqui cinzas, que vão ser a minha barra inteira. Então o que eu vou fazer? Para cada uma delas, eu vou lá em formatar. Vou colocar aqui no preenchimento, aí eu tenho que selecionar a setinha que eu quero formatar, preenchimento. Aí eu vou escolher aqui a cor, pode ser um cinza mais escuro, eu não lembro qual de fato eu peguei ali, mas eu acho que pode ser esse exemplo aqui, esse plano de fundo 1 mais escuro 50%. Você vai ver
a sua formatação aí, tá bom? E outra coisa que eu coloquei foi o contorno aqui da setinha. Então eu vou colocar um contorno aqui de cor preta mesmo. Então eu vou fazer isso para as 5 setinhas aqui. Preenchimento cinza, contorno preto, preenchimento cinza, contorno preto, preenchimento cinza, contorno preto e preenchimento cinza, contorno preto. Uma vez que eu tenho já esse processinho aqui de desenho, eu posso simplesmente selecionar toda a minha imagem aqui de Smart Art, dar um Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, né, para copiar. Aí eu vou na minha barra inteira, aqui ó, do meu gráfico, seleciono só a barra inteira, né, e dou um Ctrl V. Automaticamente aquele desenho, aquele formato que tem no Smart Art vai vir para a barra inteira. Ele ficou ali bem amassadinho ali, né, bem menor, porque a gente ainda precisa formatar, mas já é o formato que está ali dentro, porque a gente está utilizando a opção de preenchimento com imagem. Então quando você formatar essa série aqui, né, formatar esse ponto de dados, você vai ver que lá na opção de preenchimento, você vai estar selecionado aqui ó, a opção de preenchimento com imagem ou textura, tá certo? Então é dessa forma que esse formato aqui vem parar para o nosso gráfico. A gente utiliza o preenchimento com imagem ou textura, tá bom? E aí para a gente não perder a formatação, a gente vai utilizar essa opção de espaçamento das séries. Então a gente vai lá na opção de série e aí aqui ó, vai ter a largura do espaçamento, que é o que? A largura que eu tenho entre uma série e outra. Eu vou deixar esse espaço com 0%, ou seja, eu vou aumentar a espessura aqui das minhas séries, e aí já fica um pouquinho melhor formatado. E depois a gente vai utilizar essa opção aqui de sobreposição de séries, que eu vou criar uma série em cima da outra. Então eu vou deixar 100% essa sobreposição, e aí as séries vão literalmente se sobrepor, né? E aí tem um detalhe, por que a série aqui não se sobrepôs, né? Por quê? Vamos lá. Botão direito, selecionar dados. O que o Excel fez aqui quando a gente inseriu um gráfico a partir ali daquela seleção? Ele criou uma série apenas com duas categorias, e eu quero o inverso. Então eu vou alterar, eu quero duas séries, né? O resultado sendo uma série e o barra inteira sendo outra série. Então eu vou clicar nessa opção aqui, ó, alterar linha coluna, e aí agora o meu resultado é uma série e a minha barra inteira é outra série. E aí sim, agora que a gente colocou lá os 100% de sobreposição, né? Tá uma série sobreposta à outra. Vou dar um OK aqui, porque é dessa forma que nós queremos. Minto, tem mais um detalhe, tá bom? Perceba que o azul aqui, que vai ser o nosso resultado, está atrás da série cinza, que é a barra inteira. E eu quero que isso seja ao contrário, né? Eu quero que o resultado fique na frente. Então eu vou de novo aqui em botão direito, selecionar dados, e aqui eu posso inverter a ordem de qual que eu vou mostrar primeiro. Então eu vou colocar primeiro aqui ó, a barra inteira para cima, vou juntar ela para cima, e dessa forma ela vai ficar no background, digamos assim, vai ficar atrás do resultado. Então quando eu plotar o resultado, meu resultado vai estar em cima dessa barra azul que a gente criou aqui com, né, com as 5 divisões, tá bom? E agora eu preciso mudar o formato desse resultado, que vai ser o mesmo formato que a gente fez aqui para a barra cinza, só que colorido, né? No meu exemplo ali eu fiz colorido. Então o que eu fiz agora? Para não perder essa barra cinza, né? Vou dar um Ctrl C e Ctrl V para duplicar ela, tá bom? E aí nessa barra de baixo aqui desse Smart Chart que a gente criou agora, eu vou formatar ponto por ponto, só que com cores diferentes. Aí eu vou pegar as cores aqui, não vou pegar as mesmas cores que eu peguei ali de exemplo, tá bom? Vou pegar as cores padrão ali do Excel. Então a primeira vai ser esse azul, a segunda vai ser esse laranja, a terceira vai ser esse verde aqui, a quarta vai ser esse azul mais claro e a quinta vai ser esse roxo aqui, tá bom? Então tenho aqui a minha série preenchida, a minha barra de progresso preenchida, colorida. Essa é a que eu vou utilizar para plotar o meu resultado. Então eu vou selecionar ela, Ctrl C, vou na minha série de resultado, Ctrl V, tá certo? E aí eu já tenho toda ela aqui colorida. Só que qual que é o detalhe? Aqui ela está redimensionando para o tamanho do resultado, que eu tenho ali, sei lá, cerca de 80 e tantos % ali do resultado, né? Por causa do meu eixo aqui, ó, que eu estou mostrando. Então 80 aqui é 85 mais ou menos, né, de resultado, vamos ver. 88, tá bom? O que a gente precisa fazer? A gente precisa
utilizar essa opção aqui, ó, de preenchimento, lá na opção de preenchimento com imagem ou textura, né, que a gente está utilizando aqui nessa série, a gente tem essa opção aqui, ó, de alongar, que é o que está, ou a gente tem essa opção de empilhar e dimensionar com unidades barra imagem. Então, assim, aqui ele vai utilizar o resultado da série para saber se ele vai cortar ou não a imagem, né? E aqui ele vai cortar em 100% uma imagem. Então você pode depois, né, explorar essas opções aqui. Nesse exemplo a gente vai utilizar uma imagem. Então uma imagem que é 100% e aí eu vou dimensionar de acordo com o meu resultado. Então quando eu faço isso, ele corta até aonde a gente tem ali o resultado. E o que a gente precisa fazer agora para ficar 100% esse gráfico aqui? Alterar esse eixo aqui para que ele sempre comece em 0%. Por quê? Porque a minha barra aqui de cinza vai de 0%, que começa aqui, a 100%. Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou definir os limites desse eixo, que vai ser 0, sempre 0 e o máximo 100. Como que a gente faz isso? Seleciona aqui o eixo, né, dos números aqui. Opa, selecionei a barra, vou trazer um pouquinho para baixo. Os eixos. Lá nas opções de eixo aqui, a gente tem os limites. Então, eu vou colocar que o mínimo sempre vai ser 0 e dou um Enter. E o máximo sempre vai ser 100. Vou colocar 1 aqui e dou um Enter. Então, sempre eu vou estar trabalhando com a minha escala de 100%, de 0 a 100%. Não importa qual for o meu resultado aqui. E agora, isso já está tudo funcionando. Então, eu vou dar um F9 aqui, o gráfico vai calcular de acordo com o resultado que está aparecendo aqui na célula L1. Dessa forma, você tem esse gráfico de preenchimento e aí você já pode utilizar aí para montar no seu report e tudo mais, né? O que mais que eu fiz agora? Agora que eu já montei tudo, eu não preciso mexer em mais nada, eu quero deletar essas linhas de grade aqui, ó, do gráfico, certo? Posso deletar o eixo também, eu vou deletar o eixo. Vou deletar o eixo das categorias também, que eu não estou utilizando para nada, a não ser que você queira utilizar, aí você pode. E aí, para selecionar essas linhas aqui, eu não consigo clicar por aqui. Por quê? Porque todo esse quadrado aqui é a minha série barra inteira. Então, por mais que eu não esteja enxergando, isso daqui é um retângulo que não tá, que está como se fosse transparente. Mas quando eu clico, eu seleciono direto a minha barra inteira, que é a minha série barra inteira. Então, eu posso ir pela opção aqui, ó, a hora que você abre a formatação do gráfico, né? Ctrl 1, que é o atalho, se você fechou essa janelinha, né? Ctrl 1, você pode por essa setinha azul aqui, ó, selecionar o elemento do gráfico que você quer. Então, por exemplo, eu quero selecionar as linhas de grade principais do eixo horizontal. Clico aqui e ele seleciona para mim automaticamente. Aí eu posso simplesmente deletar. Ou eu posso ir pela configuração de elementos do gráfico aqui também e tirar essas barras aqui, né? Porque ele estaria marcado. Então, poderia ir por aqui também, tá bom? Só cuidado na hora de clicar no gráfico, porque parece que você está clicando em uma coisa, mas você está clicando nas barras ali de resultado, tá bom? Aí você consegue entender certinho por que isso está acontecendo. Você vai dar um título para o seu gráfico. Eu coloquei ali no exemplo, né? Evolução do projeto. Aí eu reposicionei ele mais pertinho aqui da barra, só para ter o mais centralizado. Vai formatar a sua fonte da forma como você desejar, né? E aí eu coloquei também a legenda aqui dos rótulos. A legenda não, perdão, né? Os rótulos de dados. Então é simplesmente clicar com o botão direito ali na barra de resultado, adicionar rótulos de dados, ele já vai colocar automaticamente, é só formatar esse rótulo aqui. Eu coloquei um preenchimento de forma branco aqui, e aí coloquei a fonte em negrito com Ctrl N, ali, o atalho Ctrl N, tá bom? Foi isso que eu fiz. O nosso gráfico ali, ó, está funcionando corretamente, tá certo? Maravilha. E aí esse retângulo aqui, eu coloquei com forma mesmo, tá bom? Eu fui lá e inseri uma forma, inserir formas, retângulo, e aí eu coloquei um retângulo para deixar mais centralizado, ou menor, né? A área que eu quero destacar do meu gráfico, que é essa daqui, tá bom? Então eu deixei um preenchimento aqui sem preenchimento, para a gente conseguir ver o gráfico, tá certo? E um contorno de forma de cor preta. Aí, olha só, eu tenho um retângulo dentro do meu gráfico e ele já fica, né, dentro do gráfico, dentro do elemento do gráfico mesmo. Aí eu simplesmente tirei agora o contorno do gráfico em si.
né, que tem essa barra assim, essa linha cinzinha aqui, ó, que mal dá para ver, né, mas tem, né, aqui e aqui. E aí eu tirei esse contorno aqui sem contorno. Dessa forma eu cheguei nesse resultado aqui de evolução de projeto, tá bom? Os números não estão batendo porque a gente está usando dois aleatórios diferentes, né? Então um resultado está aqui, o outro está aqui, mas os dois funcionam exatamente da mesma forma, tá bom? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Me contem aqui nos comentários se vocês vão utilizar esse tipo de gráfico, o que as pessoas falaram quando viram você utilizando esse tipo de gráfico, tá bom? Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Eu vejo vocês numa próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.